Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite. Boa noite, Joelma, como vai? Vou bem, Cláudia, graças a Deus. Estamos aqui novamente reunidos nesse encontro fraterno de estudo. Muito feliz por estarmos aqui na Estação da Luz e contando com a presença dos nossos amigos, não só os espirituais, mas também com aqueles que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz, nesse programa A Caminho da Luz. Com certeza. Muito boa noite a todos. E a propósito, né, já é esse trenzinho aí que nos transporta, né? No começo aí já está uma mensagem linda, né? Com Jesus assim ao lado. Muito bacana. Exatamente. Essa entrada aí. E é com essa vibração que nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né? E utilizando as palavras do Mestre, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E estamos todos reunidos, conectados através da tecnologia e do pensamento e do coração, que nós estamos aqui neste momento para falar, para estudar e para compartilhar desses conhecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E com muita alegria, com a presença de Maria, que nós estamos aqui neste momento, reunidos, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Na semana passada, nós estávamos, ainda estamos na introdução, e paramos por esse texto aqui. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. É um texto bem interessante, né, Cláudia? Joelma, e inclusive essa palavra missionários, nós devemos nos apegar hoje especialmente a ela, porque dela é que a gente vai dilatando a compreensão dos augustos colaboradores do Pai na grandeza da elaboração desse projeto grandioso que é o universo todo, todos os orbes e todos os seres que os habitam. É impressionante, inclusive, eu estou com um livro, eu gosto muito, né, de divulgar. Missionários da Terra é um livro de João. Nós vamos colocando aí para vocês.
para leituras complementares, Psicografia de Nuno Gouveia. Nossa, mas é um livro precioso, que vai tratar exatamente da vida missionária de João, né? E quem vai nos falar sobre isso é o anjo, né? É o Gabriel. É um livro sucinto, muito bom de ler e com informações assim muito claras, mas muito nobres, né? A despeito do volume do livro, que é muito ínfimo, né? Se for comparar por páginas e páginas, mas traz uma preciosidade de informação assim muito tocante. Isso E é muito aí, importante. Sim, sim. desculpa, Jó, pode Sim. falar, tá bom? Não, a importância da gente ter leituras complementares, da gente fazer o Sim, estudo e estar sempre buscando acrescentar conhecimento, né? Isso é muito isso. importante. E eu me deparei com o terceiro capítulo desse livro, né, intitulado de Retorno. Ele vai dizer que ele, antes do Cristo chegar à Terra, 9.000 anos atrás, ele já estava novamente retornando. Isso é para a gente saber e realmente ir até a matéria principal, que é o livro, né, dos Espíritos, que trazem todas essas informações, e a gente vai é, trazer à tona essa realidade, quer dizer, fazer o estudo comparativo. Né? Por exemplo, ele disse que trazia, né, chegava à Terra por conta da futura reencarnação de Jesus. O que, que ele veio preparar? Ele veio descobrir, ele veio com a missão, mas não é pouca, não é uma missão extremamente importante, de onde iria ser o ponto estratégico para Jesus Cristo reencarnar. Que povo, que local, que ambiente iria receber Jesus? E quais as conjunturas circundantes através disso aí. Então ele, né, diz assim, mesmo já vendo longo planejamento, cabia a nós missionários. Então, o pai não trabalha só, lógico, né? Tornar isso uma realidade, esse projeto, né, com a visão clara, né, desse esforço conjunto, ele fala, e coordenado de diversos irmãos, os missionários, de que nós estamos falando. E todos estavam prontos e se entregaram para essas missões concomitantes. Ele fala que foi para Jerusalém, né, iniciou lá esses séculos, né, viajou uns séculos para visitar quais seriam os pontos geográficos que se formaria Jerusalém, que foi a casa marcante do Cristo encarnado. Aí ele foi, né, é um encontro de diversos povos, examinando ali iniciando pelo Egito, as tribos do Egito. Boa noite, Sandro. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Essas tribos do Egito, né, estavam ali à margem do Rio Nilo. Depois ele observava que esses povos seriam povos, já haviam sido tocados, de certa forma, espiritualmente falando, né? Sobre a compreensão da vida e por não serem mais nômades, né? Formando, assim, famílias mais robustas. E aí eles orientou aquele povo como pôde e mais tarde eles foram dedicar energias para aflorar as reminiscências daqueles degradados que se acostumaram com o seu novo lar. Então, aquele povo ali no Egito são uma parte dos degradados que nós tratávamos no início. Exatamente, que é o tema do livro, ele A Caminho da Luz, ele retrata esse fato, né? Nós que acreditamos na existência após a morte, aliás, a existência após a vida, né? A vida após a vida. Vida após vida. Isso. Nós entendemos e esses esclarecimentos, eles são de muita importância para que possamos compreender a nossa origem, a origem dos povos, e uma leitura vai complementando a outra. Tudo bem, Sandro? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Cheguei em cima do horário de novo. Perfeito. Chegou na hora certa. Você pode ler esse quadro, Cláudia, por favor? Sim. Vemos a fonte de extraordinária luz de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia,
que equilibra e estatura toda a terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Tem a ver com isso que você Fio de acabou de falar. luz, tem toda essa marca, né, de missionários que são estrategistas. Eles são colaboradores insofismáveis do mestre, né, e do pai. Agora, a propósito desse fio de luz aí, eu achei interessante no livro Evolução em Dois Mundos, logo na primeira parte, já lá pela página 23, André Luiz vai dizer que, né, sobre a luz e o calor, né, esses mundos devastados, que os mundos são campos de desenvolvimento da alma, ele fala. E essa luz e calor vai ter um momento que ele vai dizer assim: confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, na qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Aí ele diz assim: como não temos condição de, né, adentrar nesse campo de sensível resolução, ele sugere que nós estudemos para progredir sempre, com essa obrigação de reconhecer a necessidade de estudo para investigarmos o hálito divino do Criador. É o que estamos fazendo. E isso é fantástico, porque é extremamente importante para a lei do progresso que possamos estar sempre nesse estudo, nessa busca, porque o nosso planeta, a escola maravilhoso que nos recebe, há inúmeras existências, desde nossa criação, que estamos aqui buscando essa melhora para galgarmos planetas melhores. Tudo isso, ele é um incentivo constante para que a gente nunca fique estacionado e satisfeito com o que foi dado. A gente tem que estar sempre buscando mais, buscando e interrogando, porque os questionamentos é que nos levam às perguntas, né? Muito bom. Eu vou passar adiante. O Sandro, por favor, você pode ler para nós? Vamos lá. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades desse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. Que legal, né? Eu acho que tudo se refere à criação divina, né? E esse livro, Missionários da Luz, eles vêm nos mostrar esse brilho a mais que nós temos, que ainda nós enxergamos escuridão, né? Quando nós deixamos de contemplar o sol, a chuva, a água, o ar, né? Nós esquecemos de ver a essência de tudo isso, né? Por que que eu, espírito, preciso, nesse corpo físico, ter necessidade de beber, né? De comer, de ter esse raio de sol, de luz sobre mim, né? Então, a impressão que dá quando a gente toma um sol, né? O sol da manhã, que a gente fica vivaz, né? Cheio de saúde. Então, a sua luz interna, desse ser que convive nesse planeta, né? Com tudo o que lhes rodeia. Exatamente. E nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas nossas mãos, porque somos centelha divina, porque somos parte dessa luz. E tudo está, nós podemos desenvolver todos os saberes necessários para a nossa evolução, compartilhando com o desenvolvimento do amor e do nosso moral. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Eu amo essas imagens de Jesus, que a inteligência artificial
nos proporciona, né? Porque é uma mais bonita que a outra. E quando a gente tem essa colocação, ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária, é porque estamos sob essa égide, sob este comando e com o propósito coletivo da evolução. Não é isso, Cláudio? Nossa, é exatamente, porque está, né, tudo se encontra nas mãos do Criador. Cristo é o maior co-criador, né, de Deus. E ele tem os seus enviados, os seus missionários, né, que vieram também com essa missão de fazer surgir, inclusive, o nosso planeta e todo o orbe, né? Então, nós sabemos que... eu estava assistindo, certa vez, uma palestra de Jorge Alahá, e ele estava nos dizendo, né, que nós somos estrelas, porque essas estrelas, né, a partir das explosões desse hidrogênio, de todos esses elementos que estão aí, né, tanto os ativos quanto os passivos, né, quando eles vieram à tona, né, no fazer cósmico, né, bombardeios atômicos progredindo em elementos, né, inclusive já verificados na tabela periódica. Certa vez eu estava observando, poxa, nós somos tudo isso que está na criação de Deus, né? Minerais, né? Zinco, cálcio, magnésio, ferro, fósforo, nós temos tudo dentro de nós. E aí ele dizia para a gente, né, o Jorge, dizendo que nós somos resíduos de estrelas, né? E que essas estrelas nem existem mais, né? Essas estrelas que foram átomos, esse é um resíduo de estrelas que nós temos dentro de nós. Nós somos parte dessa luz que irradia, né? Nessa criação. Então, nosso corpo é partícula de estrelas que nem existem mais. Eu achei isso até meio poético, né? Exato. Então, esse momento aí, né? Quando tem essa cadeia de explosões aí, é quando a comunidade espiritual se reúne e delibera o que deverá ser criado. E aí vem um novo sistema solar, que foi o nosso, né, a partir de outros comandos superiores. Então, a gente vê toda essa equipe, todos esses missionários que vêm trabalhando com o Pai, né? E a grandiosidade que é tudo isso, né? A engenharia, a tecnologia, e nós fazemos parte disso tudo a caminho de galgarmos outros orbes, outras instâncias, e todo o processo, mesmo que a gente compare na Terra que seja longo, mas é um estalar de dedos diante do universo. Sandro, você lê para nós, por favor? Leia, eu só queria dar um ponto no texto aí. Então, Jesus, ele realmente ele é o nosso engenheiro, né, sideral, o nosso engenheiro planetário, né? E ele, como disse a Cláudia, é o co-criador mesmo. Mas nós somos parte dessa co-criação, né? Desde que nós sigamos, olha só, né? Quando a gente fala em Jesus, né, a gente se remete ao quê? Aos seus ensinamentos, né? Às suas condutas, aos seus exemplos de amor. Mas ainda são poucos compreendidos por nós, né? Muito pouco elaborado por nós ainda esse tema da humildade, do amor, do respeito ao próximo, né? Então, isso diverge muito dentro de nós. Mas só para nós termos uma noção que nós fazemos parte de tudo isso, que é esse missionário da luz, esse missionário do amor, né? Então, nós não podemos nos relegar a dizer que não vou fazer isso por alguém, né? Que não vou cuidar do planeta onde eu moro, né? Por que não? Se nós fazemos parte dessa cocriação do Cristo, né? Então é muito importante que a gente também se sinta um trabalhador de Jesus, né? Por menos que nós façamos muito pouco, mas a gente tem que sentir um trabalhador a mais na essência do Cristo, na mensagem de Jesus, porque só assim nós saberemos um dia quão nós fomos importantes para esse nosso planeta, para essa passagem desse nosso espírito diante dessa nossa reencarnação, né? É mais isso que eu queria dizer, para a gente não se sentir fora, como diz o caipira, né? Não se sentir fora do baralho, né?
não se sentir fora de tudo isso aí. Nós fazemos parte dessa criação. Somos parte integrante de tudo e somos nosso propósito singular, nosso esforço individual, ele só vai ter significado no coletivo. Então, nós vamos nos esforçando e no coletivo nós vamos galgando maiores posições. Gostaria de adicionar uma informação disso aí que Sandro falou, é muito salutar, porque assim, se ele está trazendo que nós somos co-criadores, né? Então, tem Minha Evolução em Dois Mundos, é um livro, eu considero um livro difícil, né? Não é um livro muito fácil de compreensão, assim, não. Mas, assim, tem uma parte que fala da cocriação em plano menor, que somos nós, isso que ele falou, né? Então, assim, toda essa energia, né, que foi irradiada pelos espíritos superiores para traçar esse universo todo com o qual vivemos, ele é uma força geradora de criação, né? Matéria plasmada, né, através dessa criação. E aí ele fala também que nós participamos disso. Mas como nós ainda não estamos, né, pelo que eu compreendi, em nível elevado, né, tipo assim, análogo ao do Criador, mas somos processo nessa criação, estamos a caminho também da evolução, temos essa nossa parte. E no plano encarnado e para também os desencarnados, tem toda essa projeção, muitas vezes tenebrosa, né, de mentes desequilibradas, que plasmam esses lugares, que são desequilíbrios emocionais e mentais, né, de mentes que são mentes, vamos dizer assim, criminosas ou geradoras de círculos inferiores, né, criando abismos. Mas isso também são processos voláteis, muitas vezes, assim, e podem passar, né? Então, assim, isso pode durar pouco no microcosmo, né? Mas nós estamos no estágio. E se todas as pessoas soubessem a importância do pensamento, se todas as pessoas soubessem como o pensamento plasma junto ao mestre, né, em sua divindade e sua divina criação, nós somos colaboradores. E nós podemos modificar isso tudo com esse comando mental, né, trabalhando para essas inteligências maiores, que são esses missionários, para os auxiliar, inclusive no processo em que nós estamos de transição, que é esse processo de mudança de energia e vibração, porque tudo é luz, né? E a gente pode virar chave. Exatamente. Você lê para nós, Sandra? Essa questão da afinidade também, né, Cláudia? Da gente entender a energia, né? Essa egrégora, né, João, que a gente sempre fala, né? De cativar as pessoas ali a fazer o bem, né? A cuidar da natureza, né? Então, todo esse processo gera tudo isso que nós acabamos de falar aí, né? Sim, sim. Somos co-criadores, né? A cada milímetro, cada coisinha que a gente fizer, já está ajudando, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos. Posso ler? Pode. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, quando nós, na nossa visão, vem aquela... É como se fosse aquele arco-íris que, quando chove, assim, que forma no céu, assim, sabe? A gente fica encantado com aquilo ali. A gente fica encantado, né? A gente fica encantado quando nasce um filho da gente, um sobrinho, ou seja, de quem for, né? Então, eu acho que a vontade de Deus é que permaneça todo bem entre nós, né? Que gere dentro de nós esse amor infinito, né? Só que nós temos aí as nossas diversidades, como a gente falou, né? Uma hora a gente está no bom temperamento, outra hora a gente está no mau temperamento. Então, isso vai fazendo com que ali ao nosso redor não tenha esse resultado positivo e imediato, né? Mas é tudo uma constante, né? E a gente lembra das palavras de Chico quando ele disse:
A gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas pode, da agora em diante, fazer um novo fim. E essa parte fala, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres, porque a forma com que a gente olha para os horizontes, para a nossa existência, a gente conseguindo encarar e harmonizar a vibração, de modo que isso torne a vibração mais elevada dentro de nós, a gente consegue mudar o nosso redor, a nossa vizinhança, e é uma constante. Claro, a gente demanda muito esforço, um exercício constante, porque esse gesto, né, que pode transformar, ele demanda uma disciplina interior para que nós não nos deixemos levar pelas outras circunstâncias que baixa a vibração do planeta. E quando a gente fala do planeta, a gente começa falando, baixando a vibração da nossa casa, ao nosso redor, dos nossos companheiros de trabalho, de tudo. Então, se a gente consegue harmonizar de modo a mantermos elevado esse padrão, a consequência disso vai reverberar em todos os contextos em que vivemos, não é, Cláudia? E como a gente está tratando da questão mesmo, né? A caminho da evolução e o processo de criação, e quem é o criador e quem faz parte disso tudo, isso vai relembrar exatamente a questão da Gênese, né? Onde se encontra esse fundamento da Gênese a partir de Moisés, e aí vem, né? Essa história toda. Então, assim, do hebraico, né? Os Elohims, digamos assim, eram iniciados assim, né, nesse contexto da criação, significavam assim, deuses, né? E quem são esses deuses? O que significavam, né? Na Gênese de Moisés, são executores da vontade do soberano do universo, né? Então, assim, sempre de uma esfera maior, de uma esfera mais extremamente evoluída, o que é que acontece? Promana a deliberação do sistema solar, que é o nosso. Quem são eles, esses Elohims? Só porque está no hebraico. São deuses. Quem são os deuses hoje chegando à nossa materialidade aqui? Os missionários, espíritos superiores, que auxiliam, né, nesse projeto. Então, quando Jesus é tratado, né, pela primeira vez através de Leon Denis, né, a denominar Jesus como governador planetário, e o segundo foi Emmanuel, aqui no Caminho da Luz, a gente vai ver exatamente isso. É um sopro de sua vontade. Jesus é o Criador. É dele que promana toda a vontade dessa criação em obediência ao Pai. Sempre. Exatamente. Não é? Sempre. E você vê como que assume uma responsabilidade dessa com o planeta, né? Essas novas criaturas que sabe que vão falhar, que vão errar, mas está ali conosco, sem desanimar, estando o tempo todo incessantemente nos dando um norte, nos dando condições para pensarmos e refletirmos sobre todos nós, a nossa criação, a mudança que nós temos que ter do homem velho que está dentro de nós a cada dia. Né? Tá. Você lê essa aí, Cláudia, por favor? Tá. Só rapidinho, como você falou na instante no processo coletivo desse ajuda da cocriação, referendando o que você falou aí, e o que eu acabei de dizer, no plural, esse Elohim, esse termo, né, ele vai dizer que são deuses, mas, na verdade, são seres que, em nome do Criador, exercem seu comando e criam a forma do mundo físico. Através de quê? Né, plasmando através da vibração mental. Então, coletivamente, essas entidades agem promovendo o desenvolvimento e ação da vida. Eu achei isso aqui perfeito, porque está configurando exatamente o que a gente está tratando. Exatamente. E o que a partir do momento que a gente tem consciência do quanto que a gente plasma, do quanto que a gente cria, que hoje tem se falado muito
de outra forma, mas é a mesma coisa. E até a fala de cocriação tem sido muito utilizada, independente de doutrina, mas a consciência, quando tomamos consciência da capacidade que temos de cocriar, de gerar dentro de nós, ativar esse gerador de energia dentro de nós para que possamos ter uma vibração mais tênue, mais tênue no sentido de estar valorizando os chakras mais positivos, mais elevados, e a gente estando nessa busca, nessa energia conjunta, de que se mantivermos essas companhias, essas escolhas que a gente pode ter hoje com mais consciência de com quem você quer estar, com quem você está se relacionando, que tenham as mesmas vibrações, que possam prosseguir juntos. É isso? Pode ler para nós, por favor. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. É uma observação assim, triste, né? Relembra o trágico, a historicidade a história da humanidade, trágica, mas tem uma informação importante aí, né? É o roteiro dos povos nas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Então, quando aqui no A Caminho da Luz, eles vão tratar dessa forma, que nós precisamos percorrer, e temos percorrido caminhos de dores profundas, né? Nós temos passado por desertos longos nas nossas existências pretéritas, na formação de todos esses povos, né? Porque foram muitas guerras, muitas barbáries, né? Muitas conquistas, mas tudo muito ligado à materialidade, né? O poder, né? E a riqueza, de um modo assim bastante brutal. E ainda temos hoje, porque o mundo é extremamente ainda, né? Nós vivemos um mundo ainda extremamente materialista. Mas não podemos esquecer que a humanidade tem buscado seus movimentos interiores através das várias religiões, por exemplo. Então, assim, a busca incessante, né, para o conhecimento superior é o conhecimento do eu. Porque esse superior, para nós chegarmos a esse consenso, a gente tem que passar pela nossa essência, que tem Deus. Exatamente. E entender que estamos sempre em movimento, esse movimento para o progresso. E, dessa forma, admitir, aceitar as falhas com calma, com clareza. Beleza, vai passar. A gente erra, faz parte o erro. Vamos aprender com ele e vamos continuar. Essas guerras, esses transtornos todos que a humanidade vem passando, a gente vai chegar no momento que isso vai deixar de existir. Até porque a própria vibração do planeta não vai permitir mais que isso aconteça, a ponto de que essas pessoas com esse padrão vibratório não mais permanecerão. Porque a tendência nossa é o caminho da evolução. Você quer falar alguma coisa, Sandro? Acho que vocês mesmo falaram, né? Essas gerações, né, passam por nós, ou nós passamos também por todas as gerações, né? Essas gerações que deixam marcas, né? E essas marcas, elas vão sendo cultivadas, né, por toda parte. A gente vê aí essa relação de Israel, né, como a gente está falando em guerras aí, mas estão brigando por causa do quê, né? O que leva a tudo isso no ano de 2025, né? Nós explorando cada vez mais o amor ao próximo, né, a bondade, a solidariedade ao próximo, e ainda eles cativam essas brigas dos antepassados, né? Que não vem nos trazer nada de benefício, não, só de malefício. E com isso, né, as pessoas que já têm no seu subconsciente toda aquela maldade, todo aquele gesto ruim, né,
elas vão ativando, né? Mas esse livro, Caminho da Luz, mostra para nós que nós precisamos passar por isso, né? Apesar de todas as dificuldades, nós vamos encontrar o caminho de luz lá na frente, né? Nós precisamos ser insistentes e persistentes, né? Porque a luz, ela nunca se apaga. Ela pode estar no lugar escondido, mas ela nunca vai se apagar dessa nossa existência, né? Você lê para nós, Sandro, por favor, esse próximo trecho? Caíram os tronos dos reis e esfaleceram-se coroas milenares. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro da vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda. Aí fala sobre as nossas vivências, né? De quem nós somos hoje, né? O que nós fomos para nós estarmos hoje nessa posição, né? Por que eu usei muito mal das minhas faculdades, né? Para estar reparando isso hoje, nessa vida, nesse corpo, com essa vontade ainda, né? De querer mudar, e às vezes tem esses muros na nossa frente, né? Que a gente não consegue pular, né? Nós temos que passar por isso. Olha, você precisa passar por isso. Ah, mas eu tenho muita inteligência, muito conhecimento, né? E eu vim com o meu corpo físico aí cheio de dificuldades, né? De entraves que eu não posso usar ele assim da melhor maneira possível. Pois é, mas você precisa passar por isso, né? Mas ninguém é tratado aqui como pessoas. Você vai ter que passar por esse mal. Não, né? Nós somos convidados a refletir sobre a vida que nós estamos vivendo, né? E nesse corpo onde nós vamos habitar, o nosso espírito, ele tem essas limitações, mas nós estamos sabendo o que estamos fazendo, né? Exato. E a gente entender que somos herdeiros de nós mesmos. E a gente tem eu gosto muito de lembrar da parábola do filho pródigo, porque esse pai que recebe o filho, que pega tudo, vai, faz e acontece, gasta, experimenta, faz todas as degradações e depois ele se arrepende e volta. Todos nós, esse filho pródigo somos nós nessas nossas existências que experimentamos inúmeras vezes todas as coisas, passamos pela vaidade, pelo orgulho, né? E depois temos que adentrar na indumentária humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram, e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição, que foi a sua fala, Sandro, anterior, quando você lembrou da barbárie de Israel e de outros povos que a gente nem tem conhecimento, mas que a gente sabe que ainda existe, porque ainda estão vivendo essa mentalidade de superioridade diante de pessoas que são iguais. Somos espíritos da mesma natureza. Então, não posso definir quem vive, quem morre, ou pela escassez de comida, ou pelo sofrimento, essa barbaridade toda que é imposta. Então, infelizmente, se essas pessoas tivessem noção da grandiosidade que é a vida enquanto espírito eterno e as vivências que temos, não cometeria certas coisas, porque é fato, o que fazemos, a nossa planta, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória, e ela vai acontecer nessa encarnação ou em outra. É aquela coisa do aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga. Não necessariamente na mesma vida, mas é assim que vai acontecer. Cláudia? Ô, Joelma, você está falando tudo isso aí, eu estou aqui recordando como é importante, né? Porque ele está falando assim, coroas, esfacelaram-se coroas milenárias. Aí, como a gente tem um país, né? Vamos dizer assim, uma Jerusalém em construção, porque assim, a terra prometida, né?
também. Então, há certo tempo atrás, eu li um livro que trata de uma questão nobre, política no Brasil, né? Que foi um período importante. E aí ele fala Vargas em Dois Mundos, Getúlio Vargas em Dois Mundos. Esse livro me deixou assim, bastante impactada, porque ele traz informações, porque eu ficava assim, poxa, foi um governo, né, duradouro e tal, e que era um governo assim, Getúlio é pai dos ricos, mãe dos pobres, e aquela coisa toda, enfim. Quando eu vou me deparar com essa obra, né, de cunho espiritual, eu me interessei por ela, fui ler, e aí eu descobri toda a trajetória. Então, você está falando assim, Getúlio tinha verdadeiro apego ao poder. Foi o grande problema de Getúlio Vargas. Apego. Esse apego não foi quando ele foi presidente do Brasil. Já tem resquícios anteriores, quiçá até dessas coroas milenárias que está falando aqui. Questões éticas, né? A espiritualidade não mostra em qual civilização ele foi rei, mas ele depois que eu digo de depor, né? Ele desconstruiu o reinado de um outro rei, né? De um reino bem menor, e esse rei foi jogado no seu palácio, junto àquele lago que fica, né? Aquele lago que os palácios tinham, e foi entregue aos crocodilos esse rei. E destruído assim, foi destronado dessa forma, assim, né, desse anfiteatro, ridicularizando um outro, né, um outro irmão, né, de ideal político. Enfim, quando reencarna, quem é? Lacerda, Carlos Lacerda. Ou, exatamente, o jornalista, perseguidor, né, quase um inquisidor da trajetória toda de Getúlio Vargas. Era um perseguidor, ele não entendia. Então, assim, nos ECAs, lá na espiritualidade, do qual ele visitara, né, vendo e expondo tudo aquilo que aconteceu na vida dele, não tem comunhão, primeira comunhão de filho, 15 anos, de não sei quem, de filhinha, não. Assim vai acontecer conosco. São os nossos fazeres, o que nós nos propomos a fazer aqui. Então, Getúlio Vargas, por mais que ele não tenha feito nada de tão mal assim para alguém, mas tinha quem fizesse por ele, por trás, né, para sustentar a sua vaidade no poder. E como é que ele trata isso? A perseguição de Carlos Lacerda é tamanha que ele desiste, porque ele não quer entregar o poder. E ele desiste de viver com aquela frase, né, conhecida: saio da vida, né? Saio da vida para entrar... A história, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Então, assim, através de um suicídio, ele equivocadamente fez essa escolha, né? Triste, porque assim, foi um homem admirável também, mas trazia as sequelas, né? E toda essa coisa da vaidade. Eu li uma coisa sobre isso também. E é importante que a gente entenda, com a consciência que temos hoje, né, Sandro, o quanto que a gente tem que pensar no que nós estamos fazendo para a próxima. Porque há pouco tempo, numa palestra, eu estava comentando o seguinte: que planeta que nós estamos deixando para os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos? Esses bisnetos, tataranetos, seremos nós. Então, qual o planeta que ambiente que nós estamos deixando para nós? Então, olha só, era mais fácil de entender, a gente preservaria mais a natureza, cuidaria mais da nosso meio de trabalho, de tudo aqui, porque saberíamos que, consequentemente, vamos viver os caminhos que estamos plantando. Então, eu sempre coloco que o Espiritismo é muito moderno. Ele é moderno porque ele traz uma consequência tão clara. Fala assim, olha, a responsabilidade é sua, mas eu não sei, eu não mereço passar por isso.
Por que eu estou passando por isso? A gente não lembra, graças a Deus. Você vai querer lembrar o que você fez? Não cometa essa falácia, porque a gente vai cair num abismo que muitas vezes é sem volta, a gente não consegue aceitar e entra numa depressão muito grande, né? Eu vou passar aqui o próximo slide. Estamos chegando no final? Sim. Não, a gente pode ler mais um pouquinho que... Eu vou precisar sair. Que é mais um pouquinho, né? Uma hora, né? Eu vou precisar sair agora. Se vocês me permitirem. Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigada, Sandro. Aí semana que vem dá certo, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal do chat aí. Pessoal do chat aí, quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, né? Compartilhe essa nossa aula aí. Tá joia? Exatamente. E eu vou aproveitar agora até para dar uma boa noite para o Ney, para a Vilma, minha amiga querida, obrigada. José Virgínio, Gino, obrigada. O Biraci, meu querido, muito obrigada. Didio Nunes, obrigada, Edenildo. Teu meio, boa noite, obrigada. Alzeni, como vai, querida? Patrícia Leite, obrigada por essa companhia tão importante para nós aqui, contribuindo para a nossa fala, para o nosso entendimento. Todas essas presenças são importantes para nós, né, Cláudia? Sim, eu não consigo ver nada nem ninguém, não sei o que é que acontece comigo, você sabe, né? Eu tenho que descobrir esses meios. Deixa eu te falar, não tem pergunta, ninguém manda nada, como é que funciona? Você está aí do lado, você vê o seu chat privado, não está? Aí do ladinho está escrito assim, comentários, é só você clicar em comentários. Pronto, achei. Achou? Isso, que aí a gente vê os comentários. Não tem pergunta até agora, mas não tem problema não. Vamos fazer a leitura desse próximo slide, que aí a gente faz o nosso comentário. Você lê para nós? Sim. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Isso vai corroborar o que a gente falou distante. Interessante, Joelma, que eu não sei como funcionam os estudos e como funciona a consciência das outras religiões, os outros segmentos religiosos, por exemplo. Mas, no Espiritismo, no livro No Rumo ao Mundo de Regeneração, né, de Valdo Franco e Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Simples. E o que estamos fazendo, não sei dizer. Mas, assim, é preciso... É aquela coisa, orai e vigiai. Mas isso aí são outras palavras, mas que vem dar na mesma situação. Porque nós precisamos viver o que nós estamos experienciando nas nossas escolhas. Exatamente. Que transformação eu espero de mim? Nada? Eu não posso melhorar em nada? Quantos anos eu tenho? O que é que eu espero de mim? Não é que eu espero do mundo. O que é que eu espero de mim? Que contribuição a gente faz para poder esse mundo ficar melhor? E tem no Evangelho uma parte que diz assim: Deus não quer a morte do seu filho, ele quer que ele volte e se arrependa. E quando fala o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes. A gente sempre lembra dos nossos irmãos que a gente não quer lembrar, que são os nossos irmãos que estão no cárcere, os nossos irmãos que estão ainda imersos na ignorância,
Porque qualquer maldade, crueldade, é o extremismo da ignorância, da falta do conhecimento do amor. Quando a pessoa só tira a vida de outro, só age no animalismo por conta dessa ignorância. E nós não lembramos, mas já estivemos nesse estágio. Já superamos em decorrência das inúmeras existências que tivemos até então. Então, nos falta, muitas vezes, caridade de orarmos para os presídios, para as casas de detenção, para essas almas que precisam sair desse lodo e emergir para a transformação da flor de lótus. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, como é que permite-se que exista essa maldade ainda? Essa maldade vai deixar de existir, mas é um processo. Como fala aí, o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. Então, essas pessoas ainda não alcançaram o amor e precisam alcançar o amor. E de que forma nós podemos contribuir? Através emanando pensamentos positivos, de oração, para que sejam tocados e que se arrependam e que possam, sim, através de todo as experiências que terão ainda, superar o cárcere, superar a maldade, superar todas essas catástrofes em busca de uma vida melhor, porque não há nada mais catastrófico do que alguém perder seu filho através de um crime, de uma maldade. Isso é uma tragédia. A gente não tem palavras para definir uma coisa dessa. E toda lei da terra é apenas paliativa, porque a justiça é divina. Então, tudo que vai... Então, somente com a execução de vidas e vidas e vidas até que se chegue ao perdão, que se chegue ao arrependimento. Então, como é que vamos suplantar essas catástrofes? Através do determinismo do amor e do bem. Porque aí, sim, resplandeceremos a centelha divina que existe dentro de nós, que é o que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Isso. E nossa amiga Neide Adri, uma grande amiga minha aqui de Itajuípe, ela é muito, muito, muito espírita. Ela é totalmente adepta à doutrina, é uma amiga trabalhadora de casa e faz muita movimentação. Um beijo para vocês todos que estão aí nos assistindo ou que nos mandaram mensagens de incentivo, né, amiga? Exatamente, que nós precisamos o tempo todo para poder, a Neide Adri, é isso? Fico feliz, minha amiga, quando vejo você participando desses eventos. Continue assim, levando seus conhecimentos para tantas pessoas necessitadas. Esse livro é maravilhoso, com muitos esclarecimentos. Deus lhe abençoe nesse misto. Obrigada, Neide, muito obrigada mesmo. E esse apoio é extremamente importante, assim como nós vimos aí a Vilma, o Virgínio, né, o Biraci, a Patrícia. Né? Exatamente, Theo Melo, Theo Meio, né, não entendi direitinho. Alzeni, obrigada. Bom, Biraci, Jó, está falando, um grande sábio diz, o bem chega em forma de luz e o ser está se revelando e a luz se resplandece. É sobre isso que a gente está falando, né? Essa luz divina, né? Do projeto cósmico, né? Do qual estamos envolvidos. Todos nós. E isso, eu fico maravilhada, porque através de catástrofes aparecem muitas coisas positivas. Foi depois da pandemia que nossas lives se tornaram mais comuns, nós passamos a aprender a utilizar a tecnologia, né, Cláudia? E então, quanto que nós estamos aqui próximos, mesmo estando distantes, né?
Então, Nossa, foi eu vou muito. fazer minhas considerações finais e passo a palavra para você, para fazer as suas considerações e a oração final, Pois não. certo? Agradeço imensamente a todas as pessoas que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, porque sabemos da presença magnânima dos nossos amigos, daqueles que estão aprendendo e nos ajudando. Muito obrigada. E eu passo a palavra para você, minha amiga. Isso, amiga. E todos os que estão aí nos assistindo, é com muita alegria que nós nos envolvemos com os projetos de Jesus. Estudando foi que a gente conseguiu dissipar as nuvens, né, que tínhamos antes, chamadas da ignorância, podemos dizer assim, quanta coisa nós podemos descobrir através desses estudos. É extremamente recompensador estar com todos, ter um livro tão distinto quanto esse, né, Caminho da Luz, que Emmanuel nos presenteia com Chico Xavier, para nos esclarecer qual a nossa verdadeira missão, qual é a nossa participação com esse né, da cocriação com Deus e com o Mestre Jesus. Como a gente pode fazer que a nossa energia, nossas vibrações possam coadunar para esse projeto ser um projeto eficaz? Depende de nós, estamos em transição, todos são convocados a se transformar para o bem. Não é isso, amiga? Então, pode fazer a prece. Pois não. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por ímpar e tamanho momento em que nos encontramos discutindo 2, 3, entre 4, 5, 8 pessoas que possam convidar mais para nos ouvir, nos assistir, colaborar conosco. Porque, Mestre Jesus, a vossa luz é que nos guia. Busquemos nossos irmãos que estão aqui, os encarnados, os desencarnados também, e possamos usufruir e nos alimentar dessa luz que nos faz viver em busca do conhecimento acerca do maior homem que a nossa humanidade já tem conhecido. Que o Mestre Jesus nos ampare a todos, que nos dê força, luz aos familiares de todos que aqui se encontram, de todos esses lares do Brasil e do mundo afora, e todos os lares siderais que nós já estamos em conhecimento de existirem, sem dúvida nenhuma. Querido Mestre Jesus, continua conosco com a sua governança de luz e paz pelo mundo inteiro. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.